A indústria brasileira e seus trabalhadores vêm enfrentando enormes desafios para crescer sem perda de direitos conquistados a duras penas. Depois que a ditadura militar no Brasil terminou na metade dos anos 1980, estávamos numa recessão. A dívida externa enorme crescia ainda mais. A inflação comia os salários. A economia do país patinava. Quem tinha dinheiro aplicava no tal do overnight. Quem não tinha fazia todas as compras no começo do mês, quando recebia o salário, que era para poder fazer o máximo possível de compra, porque no fim do mês o salário já não comprava o tanto que comprava no começo. A Constituição de 1988 garantiu direitos aos trabalhadores, mas o desemprego aumentava diante da recessão. Os anos 80 são anos de amargura. Né? Exportamos, mal dava para pagar os juros. Foi uma década perdida, uma desordem econômica muito forte. Então, ou seja, você não deu bases econômicas para viabilizar os avanços conquistados no processo constituinte de 86 e 88. No início da década de 1990, no governo Collor, medidas desesperadas foram tomadas para conter a inflação, como o congelamento de preços e salários, bloqueio de contas bancárias. O mundo inteiro estava olhando para uma nova forma de organizar a economia que passava pelo processo de globalização e liberalização de mercados. A indústria de bens de capital foi a que mais sofreu e todo o parque industrial foi desmantelado. Então a abertura econômica, toda a proteção, toda a regulação que existia para a indústria de bens de capital foi execrada, foi acabada. Depois de décadas de protecionismo, a indústria brasileira teve de se adaptar ao novo cenário de concorrência externa. Produtos importados com mais tecnologia e baratos chegavam ao país. Indústrias quebraram ou foram compradas por multinacionais. Nós poderíamos ter um esvaziamento da indústria automobilística brasileira e esse mercado ser ocupado por importados. Portanto, destruir toda a base industrial de montadora e autopeça daquele período. O que vai acontecendo é que as grandes empresas fornecedoras de autopeças no mundo passam a comprar as nossas empresas. O centro de decisão dessas empresas passa a ser fora do país. Os automóveis importados faziam os nossos parecerem carroças. Havia um risco iminente de perda de milhares de empregos na indústria automobilística. Diante da situação delicada, a relação conflituosa entre capital e trabalho teve de ser revista. Trabalhadores representados por sindicatos, indústrias e governo se sentaram à mesa e viabilizaram as câmaras setoriais. As câmaras setoriais aqui envolve trabalhadores, empregadores e Estado, na perspectiva de encontrar soluções para a dinamização da economia. A montadora abriu mão da margem, a concessionária abriu mão da margem, o governo federal abriu mão de tributos. Fez com que a indústria não só subsistisse, mas que ela pudesse aumentar o mercado. No ano passado tinha sido de 950 mil veículos, no ano seguinte, em função desse acordo, chegou a 2 milhões de veículos. O sindicato foi protagonista de várias das propostas, mas também os próprios empresariados, também o próprio governo, figuras de governo, conseguiram, acho que, dar conta desse período. O mercado de trabalho foi extremamente beneficiado por 40 mil trabalhadores que continuaram empregados. A situação se agravou novamente por causa da política dos governos Collor e Fernando Henrique Cardoso nos anos 1990, que acreditava que as crises tinham de ser resolvidas naturalmente pelo mercado, sem intervenção do Estado. É uma forma de pensamento, que acha que quem não se estabelece tem que morrer mesmo, diferentemente do que nós estamos fazendo. Em 1994, no governo Itamar Franco, foi criado o Plano Real para estancar a sangria da inflação descontrolada. Deixa o dólar no inferno e a taxa de juros no céu. Fazia com que os produtores nacionais não teriam como competir com aqueles preços. O Plano Real foi eficiente em relação ao controle da inflação, apoiado em políticas econômicas, como juros altos, abertura para o mercado internacional. E esse processo de abertura, como estratégia de combater a inflação, vai desarticular importantes elos da cadeia produtiva nacional e afetando fortemente o emprego. O Brasil, nesse momento, perde o bonde da história no setor industrial.
Enquanto novas montadoras se instalavam no país com incentivos fiscais, a direção da Volkswagen decidiu fechar a fábrica de São Bernardo do Campo, na Via Anchieta, considerada pela empresa obsoleta. Queria concentrar a produção em outras unidades. Migra as empresas, mas não migra as condições de trabalho, de salários que tem aqui na região do ABC. Para evitar o fechamento da Volkswagen da Anchieta, foi necessária a reestruturação da fábrica. Nesse período, empresa e trabalhadores se empenharam juntos nessa tarefa. O trabalho da comissão de fábrica foi importante nas negociações. O problema era a ausência de produtos, de atualização de produtos, de lançamento de novos produtos. Mostramos para a direção na Alemanha que o seu dirigente no Brasil estava trabalhando contra a estratégia da própria empresa, que seria muito prejudicial se levasse a cabo a sua decisão de fechar a unidade da Anchieta. O que aconteceu é que a unidade da Anchieta está aí, ele foi demitido 45 dias depois daquele episódio. O controle da inflação não foi determinante para o crescimento da indústria brasileira, que ficou exposta aos ventos do mercado. Se esse programa é bem sucedido do ponto de vista de combate à inflação, né, que se consegue estabilizar a moeda, mas do ponto de vista do trabalho é um desastre absoluto. Com o objetivo de conter a inflação, a taxa de juros permaneceu alta, assim como a valorização do real, medidas que comprometeram o investimento na produção e a recuperação da economia. Políticas industriais passaram a não depender mais somente do Estado, pois havíamos entrado no mundo globalizado. O neoliberalismo e a globalização, acabou, você não mexe em tarifa como você quer, como se mexia antes. Você tem que perguntar para a OMC se pode. E ela vai dizer não, não pode. A tendência de nos tornarmos somente montadores de produtos criados fora do país se agravou em diversos setores da indústria. Empresas públicas importantes para o desenvolvimento foram privatizadas, como as siderúrgicas. A Usiminas ela tinha 15 mil trabalhadores diretos. Hoje, Ipatinga não passa de 7 mil trabalhadores, uma empresa igual a Usiminas. A Cesita, a Peram, hoje, ela é uma empresa que tinha 8.500 trabalhadores. E hoje ela tem 2.000, 2.200 trabalhadores. No setor siderúrgico como um todo, era por volta de 130 mil empregados. E no final do processo, 93, 94, esse número de empregados ficou na casa de 50 mil. É preciso ter um Estado indutor do desenvolvimento, indutor da qualidade de vida das pessoas, né? A Europa está debatendo isso, até por conta da própria América Latina. O Brasil tem sido tem tido um papel importante nesse contraponto com o neoliberalismo. Você sabia? No início do século XIX, trabalhadores ingleses, contrários à industrialização e aos avanços tecnológicos, invadiam fábricas e quebravam máquinas e equipamentos como forma de luta para defender seus direitos? Essa prática era chamada de ludismo, pois se inspirava num suposto trabalhador, Ned Ludd, que teria sido o primeiro a quebrar máquinas industriais na Inglaterra. Então, pensar tecnologia, pensar desenvolvimento industrial é pensar o nosso cérebro aí tecnológico para os próximos, sei lá, 30 anos.